Olá pessoal, estamos aqui com mais um Talk Show Mecânica. Estamos aqui para apresentar sobre indutores automotivos. Trouxemos alguns especialistas para entender um pouco melhor dessa área. E trouxemos o Brian. Olá Brian, como funciona o indutor automotivo? Bom, o indutor ele é um enroladinho de fio que cria a corrente elétrica e quando a corrente passa, ele segura e solta o campo elétrico. Isso tudo que eu falei não é só mágica, é física pura. Vou complementando o que o Brian disse, vou explicar de um jeito mais simples. Seria tipo um freio de um carro quando freia bruscamente. O indutor seria meio que uma suspensão eletrônica. Entendeu? Cara, que essa explicação aí do Brian, eu acho que o Joaquim não vai conseguir entender muito não. Ele que é meio burro, não entende essas coisas nem de matemática, repetiu a terceira série. E nos carros, onde exatamente está presente os indutores? Respondendo à pergunta do Joaquim, os indutores eles estão presentes em vários sistemas do veículo. Um exemplo deles é a bobina de ignição, onde o indutor ele pega a baixa tensão que estava na bateria do carro e transforma em alta tensão, gerando uma faísca na vela. Bom, também encontramos os indutores em módulos de energia, como a ECO, no alternador, nos conversores de energia e no sistema de som e comunicação. Bom, eu vou falar agora sobre como que a gente faz para testar esses equipamentos. Bom dia, senhoras e senhores, meu nome é Victor. Eu vou demonstrar para os senhores como o avanço da tecnologia dos multímetros nos auxiliam nessa área de indutor. Aqui nós temos um multímetro analógico. O multímetro analógico, ele é um multímetro, digamos assim, a precisão dele é boa, só que muita coisa varia nele. Esse aqui, eu até me ressalto para falar, eu acredito que é um categoria 1. Mas, para esse, por exemplo, aqui nós temos um categoria 1 e um categoria 1. São multímetros básicos, assim, para pessoas iniciantes, que estão começando no ramo. Mas, para você ter uma medição mais precisa, assim, digamos, você precisa de um multímetro categoria 3. Esse aqui é um multímetro categoria 3 de, se não me engano, 1000 volts, 60 amperes. Nesse multímetro, você vai acionar ele aqui, você vai colocar aqui nessa escala e vai alternar aqui, ó. E você não vai ser tão preciso igual o outro que eu vou demonstrar daqui a pouco. A precisão, podem ver que ele não mede tão bem. Por quê? Porque a precisão dele não é tão precisa assim. Ele é um multímetro, digamos assim, ele vai medir, se eu não me engano, até 20 micro. E aqui, ó, eu tenho um outro que não é multímetro. Ele se chama ponte LCD. Ela é exclusiva para medir resistência, capacitância e indutância. Eu vou demonstrar aqui como que a gente faria. A gente vai conectar ponta de prova positiva e negativa. Ela vai estar aqui, a gente vai ligar ela aqui, vai colocar aqui na escala de micro, 200 micro, digamos assim. A gente pegaria um indutor e a gente vai medir a bobina do indutor. A gente conecta um polo aqui e o outro polo aqui. Por ser um indutor pequeno, ele vai dar uma variação que não vai... Aqui, ó, veja como ele tá, já começa a dar uma variada, porque ele é um indutor baixo. Agora, em compensação a um outro aqui, ó, que esse aqui ele já é um pouquinho maior, ó, ele já tem mais cobre nele. E eu acredito que até ele vai dar uma frequência um pouquinho diferente, ó. Vejamos aqui, ó. Só um minuto. Ó, ele tá dando 0,1. E varia muito, porque ele é um equipamento muito preciso, mas que tem que ter uma certa malícia para mexer com ele, porque para você evitar de queimar um equipamento desse. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, ele já tá dando 2,60. Aqui seria, digamos assim, ele tá variando assim, né? Mas esse aqui em especial, se eu não estou enganado, ele é 10 microhenry, 3 amperes. Esse aqui é um exemplo. Agora, a gente tem um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui, ele é um de 22 microhenry, só que ele é encapsulado. O encapsulamento dele, ó, se a gente olhar aqui, ele vai dar uma diferençazinha aqui, ó. Ó, tá dando uma variada 20, que seria, digamos assim, a bobina dele vai trabalhar em 22 microhenry. Esse aqui é um outro exemplo. E
também existe um outro exemplo, o indutor de fio, que ele é um indutor, se eu não me engano, de 1 watt. Gente, se a pessoa olhar olho nu, ela pensa que é um resistor, mas o princípio e a função dele é a mesma, ó. Aqui, ó, nós temos ele tá numa variada, mas, ó, 20, 24, 20, aí. Esse aqui, se eu não estou me engano, ó, porque aqui, ó, o vermelho, se eu não me engano, ele vale 1. Não, desculpe, 2, desculpe. E aqui o preto equivale a 1000. 1, quer dizer que seria, o marrom é 1. Aqui a gente, se as cores estiverem corretas, esse aqui é a mesma coisa que 1000 ohms, que seria 1K. E esse é um indutor que daria de ser usado em 12 volts, alguma coisa assim. Aqui nós temos um outro, esse aqui já é um transformador. Só que o transformador, dentro dele, ele tem uma bobina e é um exemplo mais. Mas basicamente seria isso, o equipamento mais necessário seria essa ponte RLC. E agora queremos saber qual é a diferença de um indutor, capacitor e resistor. E essa pergunta eu vou deixar para o meu amigo Brian. Brian. Esses 3 componentes têm 3 funções diferentes. O resistor, ele dissipa a energia elétrica como o calor e ele limita a corrente. Já o capacitor, ele armazena a energia elétrica e o indutor, ele armazena a energia e torna ela como um campo elétrico. Eles são usados de forma combinada em muitos circuitos, por exemplo, nos filtros eletrônicos, onde o indutor e o capacitor atuam juntos para deixar a corrente mais estável. E nos veículos elétricos, os indutores mudam de alguma forma? Então, muda sim. Nos veículos elétricos, os indutores eles têm um papel ainda mais importante. Eles estão presentes junto com os inversores de frequência. Então, basicamente eles pegam a corrente contínua que vem da bateria e transformam em corrente alternada que leva a energia para o motor elétrico no caso. Bom, e também aparecem nos sistemas de carregamento e conversores internos, onde ajuda a controlar a tensão que vai para diferentes partes elétricas do veículo. E se o indutor falhar, o que pode acontecer no carro? Bom, respondendo a pergunta do apresentador Joaquim, e muda sim, porque aqui nós temos um exemplo do indutor. Essas pontas elas estão soltas aqui, elas são soldadas no circuito. Se, por exemplo, digamos assim, um fiozinho desse aqui, ele tiver rompido, assim, tiver cortado, ele dá uma grande alteração no veículo, porque o que pode acontecer? Pode ter problemas na partida ali, no que você ligar o veículo, você vai ter uma dificuldade na partida, você vai ter também problema na potência do motor, o motor vai perder potência, a bomba de combustível vai trabalhar, vai consumir muito mais combustível, a bomba vai produzir, vai gastar muito mais combustível e você vai ter mais prejuízo, porque é muito melhor a gente fazer uma manutenção preventiva para evitar que futuramente a gente tenha um gasto muito maior. Para quem está assistindo e está tentando entender, vocês poderiam fazer um resumo de uma função prática de como funciona o indutor? Então, pessoal, agradecemos por ver o nosso talk show mecânica. Queríamos agradecer a todas as pessoas que estão assistindo. A gente queria passar para falar que vocês aprendam tudo que a gente falou. A gente tentou trazer a melhor forma de explicar, uma forma didática. Todos aqui estudaram na área para entender um pouco melhor, para trazer para você um bom entendimento, ok? E agora eu fico para falar quem que é, porque no meio do vídeo não deu muito para falar quem que é que está falando, né? Então esse aqui é o Brian, João, Luana, Giovana e Vitor. E é isso. Agradecemos a comparecimento. Se for.